A paz do Senhor, jovens. Nós estamos aqui mais uma vez para uma aula que Deus tem nos orientado nesse tempo e o tema de hoje da nossa aula é sobre a mente. E nós temos como texto básico o texto de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nós vamos ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos então, a partir de agora, vou acompanhar aqui também numa sequência para nós sermos objetivos e da mesma forma trazermos aquilo que nessa hora nós precisamos ter da parte do Senhor. O que nós temos vivido nessa hora é que a juventude é um período de intensas transformações e nesse período acontece, na verdade, a formação da identidade do jovem. O jovem precisa entender o propósito da vida dele, ele precisa tomar decisões que são cruciais para o seu futuro, são preponderantes para equilibrar a vida dele. Então, e diante de um conhecimento que o mundo traz cada vez mais complexo de uma vida digital. Então, assim, nesse cenário, a Bíblia, ela oferece para nós sobre a mente humana, uma sabedoria sobre a mente humana, que na verdade é uma sabedoria atemporal, é uma coisa que já está estabelecida desde sempre. Então, a palavra de Deus, ela vai nos revelando onde estão os perigos para a mente, mas ao mesmo tempo o seu potencial, o caminho para uma vida abençoada pelo Senhor. Ela vai assim mostrando para nós. Então esse estudo ele visa e tem o objetivo de explorar como a palavra de Deus descreve a mente. Existe assim, está incluído nisso a nossa mente, os pensamentos, a nossa emoção, a nossa vontade, aquilo que acreditamos e como, na verdade, também os jovens no tempo de hoje pode aplicar os princípios contidos na palavra de Deus para a edificação de uma mente saudável, uma mente resiliente e espiritualmente firme no Senhor. Então, assim, nós vamos aqui ver que o nosso estudo está dividido em alguns tópicos. A mente como um campo de batalha, a renovação da mente, a importância de pensar biblicamente, ou seja, fazer filtrar os nossos pensamentos. Então, e também a mente carnal versus uma mente espiritual e o impacto, na verdade, das emoções e do coração na mente e na formação da nossa identidade. Então, nós vamos lá. A princípio, a mente como um campo de batalha. Então, a Bíblia nos ensina que a mente não é um território neutro, não. Mas ela é um campo de intensa disputa espiritual. E nela, na nossa mente, aqui acontecem as batalhas, elas são travadas. Então, na mente que acontecem as batalhas que influenciam as nossas ações e as nossas atitudes. O inimigo da nossa alma, o que ele faz? Ele busca cada vez mais semear dúvida, medo, mentira, pensamentos impuros para nos afastar do Senhor. Então aqui nós começamos a olhar para o texto bíblico e no texto bíblico nós vamos ver o seguinte. O texto 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5 diz assim: porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Então veja que tem uma batalha travada nisso aqui. Então isso acontece onde essa batalha acontece? Na mente.
O livro de Efésios, no capítulo 6, verso 12, diz assim também: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, veja, os irmãos, que as implicações para os jovens nisso tudo. A mente do jovem, ela é bombardeada. Pensamentos impuros, mente bombardeada com imagens e ideias o tempo inteiro. Então, veja bem, olha só. A nossa mente bombardeada, a gente precisa reconhecer que isso não faz parte da essência da criação de Deus em nós. Isso são ataques que estamos sofrendo o tempo inteiro. Então, o que começa a acontecer na vida dos jovens? A vida do jovem vai ter um bombardeio também de dúvidas e medos. Então, a ansiedade sobre o futuro, carreira e relacionamento. Vida de jovem de novo. O que eu vou estudar? Como eu vou trabalhar? Como eu vou me relacionar? Então, você vai para o mercado hoje, a pressão dos pares, né? Daquele que está disputando com você, isso leva uma série de incertezas na vida que os jovens podem se voltar para pensamentos inadequados, medo, dúvidas sobre a fé. Então, veja bem, isso é um problema que acontece, são batalhas travadas na mente. As redes sociais frequentemente promovem um ambiente de comparação, gerando pensamentos de inferioridade. Sabe por quê? Inferioridade e satisfação com a própria vida. Por quê? Olha o que acontece. Todo mundo só publica história bonitinha na rede social. Ninguém publica aquilo que está dando errado, aquilo que é o problema, aquilo que aconteceu de acidente na sua vida que te desvirtuou do caminho. Ninguém coloca isso. Então, esse ambiente de só coisas boas na rede social hoje, o que acontece? Gera uma comparação que vai trazer insatisfação, porque a vida real, você lida todos os dias com problemas e a gente aprende a lidar muitas vezes até com aquela expectativa que geramos em nós, mas nós nos frustramos, mas essa batalha está travada na mente. Então a gente precisa ter um recurso nessa hora. Qual a aplicação prática para a vida do jovem desses versículos, sabendo que existe uma batalha travada, que é travada na mente, e que esses pensamentos que somos bombardeados, que os jovens são bombardeados hoje na mente, não são nossos. A aplicação prática disso é vigiar e orar. Então nós precisamos desenvolver sim o hábito de identificar esses pensamentos que são destrutivos para nós. Podemos dizer assim, pensamentos negativos, são destrutivos, e imediatamente orar, pedindo para o Senhor nos livrar deles. Então é necessário nessa hora ter discernimento. Ser batizado com o Espírito Santo para que haja uma operação do Espírito em nós e nós possamos ter na nossa vida o dom do Espírito Santo que nos faz discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nós precisamos estar atentos nessa hora. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos nos revestir diariamente da armadura de Deus. Você vai ficar isso como dever de casa, vai pegar o livro de Efésios no capítulo 6, vai ler e vai ver que lá está falando da armadura de Deus. E você vai encontrar a palavra como uma espada do Espírito, que vai fazer o quê? Vai te dar suporte para você combater essas inverdades e essa mentira que o tempo inteiro o inimigo da nossa alma fica semeando na mente dos jovens. E a rede social hoje tem tido um papel muito importante que a gente tem que ter atenção, porque nós estamos conectados o tempo inteiro. Pastor, como é que nós vamos fazer para ter apoio e ter ajuda? Ter uma vida em comunhão no corpo de Cristo. Então, o que nós vamos fazer? Você vai procurar se envolver com a reunião de jovem, com Manaim, com seminário, com culto diário, com coisas simples da vida da igreja. Por quê? Porque isso vai te proteger. Essa estrutura, vou dizer para os irmãos, quando nós nos convertemos, nós tínhamos 14 anos de idade. Hoje, com 50 anos de idade, a vida de jovem, vivendo como jovem, no meio da igreja, na comunhão do corpo, me protegeu. Me trouxe até aqui
e isso tem sido uma bênção não só na minha vida, mas na vida de muitos que resolveram, quando jovem, entregar a vida para o Senhor. E a nossa mente, ela passou, sim, por ataques, por batalhas, mas quando nós praticamos todas essas coisas, nós podemos dizer que somos mais do que vencedores no Senhor. A renovação da mente. Então, a mente, uma vez contaminada pelos padrões do mundo e pelo pecado, ela precisa ser transformada e alinhada com a vontade de Deus. Então, a renovação da mente é um processo contínuo que nos capacita a pensar de uma forma divina e a viver de acordo com a verdade em Cristo. Então, nós vamos ver agora também algumas passagens. O texto básico que nós lemos foi esse de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Efésios 4, 2 também diz assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não se amoldem, não se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformai-vos, nós temos que nos transformar, pela renovação do entendimento, para renovar nossa mente, para que nós sejamos capazes de experimentar uma boa palavra, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus. No Efésios 4, 2 que nós lemos, é uma maneira antiga de viver, que o homem precisa se despojar desse velho homem. Então, o velho homem se corrompe nos seus desejos enganosos, e isso precisa ser renovado. Então a gente precisa nos revestir de um novo homem agora, criado à imagem e semelhança de Deus, Então vamos ver aqui agora as implicações que isso traz para a vida dos jovens. Se eu me conformo, jovens são constantemente pressionados a se conformar com valores e moda e comportamento popular, mesmo muitas vezes que contradigam os princípios bíblicos. Então, a renovação da mente nos ajuda a resistir a essa pressão. Então, o que nós vamos ter que mudar na nossa vida? Nós temos que, então, mudar nossos hábitos e pensamentos do mesmo jeito. Nós temos que mudar. Então, muitos jovens crescem com padrões de pensamentos ruins, muitas vezes egoístas, pessimistas, de uma forma geral assim, criado num ambiente com uma carga muito ruim mesmo, negativa, que a gente diz assim, que a gente consegue entender essa linguagem. Então, a renovação da mente oferece um caminho para substituir esses padrões por uma mentalidade de esperança, de fé, de serviço. Então, vejam, esses versículos aqui que nós lemos, a palavra está dizendo bem assim que nós não podemos nos conformar e nós temos que nos despojar de um velho homem. Mas onde que está essa batalha? Onde que está? A gente acabou de falar. Essa batalha está na mente. Então, a mente precisa ser renovada. Isso vai influenciar na tomada de decisão? Lógico que vai influenciar na tomada de decisão. Então, a nossa capacidade de discernir a vontade de Deus em relação a estudos, a carreira, a relacionamentos, até mesmo quem almeja o ministério, depende, sim, de uma mente renovada, capaz de pensar além daquilo que você está vendo no seu dia a dia, porque o imediatismo, o que acontece? Faz a gente tomar a decisão muitas vezes errada, dentro de faculdade, no local de trabalho, muitas vezes dentro de casa,
muitas vezes no relacionamento, e a gente precisa então assim ter um padrão novo, um hábito novo, a nossa vida precisa ser transformada, um velho homem tem que ficar para trás. Então, pera lá, se eu sou tão bombardeado na minha mente, essa mente minha precisa ser renovada sim. Agora, de uma forma bem prática, como é que nós vamos fazer para isso ter efeito na minha vida, uma renovação da mente? Olha aqui, se eu mergulhar, se eu estudar a Bíblia diariamente, se eu meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, nas verdades e permitir que essa verdade transforme a minha maneira de pensar, ou seja, nós vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender uma coisa. Veja bem os irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que na verdade a palavra do Senhor está dizendo para nós, quando esse versículo é trazido para nós. Está dizendo o seguinte, que eu começo a enxergar o mundo e dar significado a ele a partir da palavra de Deus. Então, você vai renovando a sua mente desse jeito. Você como jovem vai ver Daniel ser lançado na cova dos leões. Tá tudo certo, Daniel ser lançado na cova dos leões. Você já viu Daniel hoje, no tempo de hoje, alguém ser lançado na cova dos leões? Não. Mas quando eu olho para a palavra, eu sei que isso já aconteceu, que é verdadeiro e que o Senhor livrou o jovem. Então, quando eu começo a viver o meu dia a dia e vejo que isso é possível receber um livramento de Deus, mesmo numa situação tão difícil, a minha mente é renovada porque a minha fé está viva. E aí eu continuo na presença do Senhor e fazendo as escolhas da forma certa. E de uma forma prática, a minha mente vai sendo transformada porque eu vou conhecendo o poder de Deus. Então, se eu conheço o poder de Deus, eu posso confiar no Senhor, porque o Senhor vai me livrar de uma situação difícil que às vezes vem na nossa vida, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pedir a Deus para revelar as áreas da nossa mente que precisam de renovação e de fortalecimento. O Espírito Santo, ele é o agente de transformação interior da nossa vida. Agora, como forma de gratidão, o que a gente faz? Na medida que o Senhor vai renovando a nossa mente, o que a gente vai fazer? Nós temos que cultivar essa mente focada na gratidão, ao invés, por exemplo, da reclamação. É necessário reconhecer que as bênçãos de Deus capacita cada um de nós numa perspectiva nova de vida, num propósito novo de vida. A importância de pensar, então, biblicamente, para que a nossa mente esteja firme no Senhor. O que preenche a nossa mente determina a nossa atitude. Então, nosso caráter e nosso caminho vai ser determinado por aquilo que alimentamos a nossa mente. A Bíblia, ela nos exorta a sermos intencionais sobre aquilo que permitimos habitar em nossos pensamentos. Precisa haver um filtro de tudo através como falamos anteriormente, através de uma leitura da fé, mas numa fé originada na palavra de Deus. Então, quando eu começo a alimentar a minha mente desse jeito e filtrar tudo que vem naquele bombardeio na minha mente, eu começo selecionar aquilo que deve ficar e aquilo que, se for alvo de oração, ora por aquele pensamento para ele ir embora, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar, para limpar a nossa mente. Então, olha só, nós vamos ler em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Então, o filtro como é que vai ser? Vai ser desse jeito, pensando nessas coisas. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, mente e coração, eles estão muito ligados. Naquilo que é a visão de um entendimento bíblico, o coração é um órgão, mas na verdade nós estamos falando da mente. Então isso, se eu vou guardar alguma coisa,
eu tenho que guardar aquilo que tem proveito para a eternidade, porque é do coração, é da mente humana que procedem todo o nosso desejo, né? Outra coisa que a gente precisa filtrar é influências e amizades. Nós precisamos filtrar isso. As companhias que um jovem escolhe pode influenciar fortemente o pensamento e a atitude. Existem ditados, né, que os jovens até conhecem muito bem nisso, né? Então, pensar biblicamente ajuda a escolher amizades que edificam. Então, se eu vou me relacionar com pessoas diferentes, eu tenho que ter um propósito. E se o Senhor mandar você ir, você vai, mas só que você tem que ir para influenciar, não para ser influenciado. Bom, aplicação prática para a gente ter um discernimento ativo. Nós temos sim que avaliar criticamente todo o conteúdo que hoje é consumido online e em mídia e perguntando. E isso está alinhado com aquilo que está escrito, que nós lemos em Provérbios, em Éfeso, Filipenses 4:8, que pensar naquilo que é honesto, aquilo que edifica, está alinhado. Se está alinhado, você tem que fazer a pergunta, sempre. Isso que eu estou pensando, o que eu estou vivendo, o que eu estou alimentando a minha mente, eu estou fazendo um filtro ou não? Isso edifica ou destrói? Tem que fazer isso. Então nós temos que preencher a nossa mente com o que é bom. Buscar conteúdos que glorificam a Deus. Vai ouvir música, vai para o seminário, liga no canal da igreja, ouve quantidade de conteúdo, consome o conteúdo que edifica. No canal nosso da Igreja Cristã Maranata, então podcasts edificantes, livros que fortalecem a fé e conversas significativas, tem que ter uma coisa que vem da parte de Deus. E sempre nós temos que lembrar a gratidão e o louvor. Isso foca em coisas que destacam o caráter de Deus, a divindade, a santidade do Senhor, aquilo que é digno de louvor para afastar esses pensamentos que nós somos atacados, né? Num próximo item, nós vamos ver aqui ainda que a mente carnal, ela precisa lutar contra ela vai lutar contra uma mente espiritual. Então, a Bíblia sempre apresenta um contraste para nós. Então, um contraste claro entre uma mente focada nas coisas da carne, pecado, desejos egoístas, prazeres mundanos, e uma mente focada nas coisas do Espírito, na vontade de Deus, na santidade, na justiça. Então, essa escolha de qual mente cultivar tem implicações eternas na nossa vida. Nós vamos ler o texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5,16 ainda diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que façais o que quereis. Então, veja bem, quais são as implicações nessa hora de você travar essa luta e perder? Veja bem, a mente carnal leva a uma escolha de moralidade, né? De vida e moralidade, né? A mente carnal leva a escolha que satisfazem o ego, o desejo pecaminoso. Então, assim, a lascívia, os vícios, a desonestidade, enquanto uma mente espiritual busca a retidão. Agora, qual a prioridade e ambição sua? A mente carnal vai buscar um sucesso, riqueza, reconhecimento mundano, muitas vezes à custa da espiritualidade, que é colocada de lado. Agora, a mente espiritual vai priorizar o reino de Deus, a glorificação de Cristo. Então, eu estou comprometido com o reino de Deus e com a glorificação e com o propósito de Cristo na face da terra. No nosso relacionamento, a mente carnal pode promover egoísmo, inveja, fofoca, relacionamentos que não agradam o Senhor. Mas aquilo que é espiritual, ela vai frutificar, e os frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, essas coisas vão aparecer numa mente que é espiritual.
Agora, então, jovem, para eu andar no Espírito, tomar decisões diárias que refletem uma orientação do Espírito Santo, buscando direção em todas as áreas da vida. Então eu tenho que buscar o Senhor. Eu preciso ter uma disciplina espiritual, eu tenho que estar participando do jejum, da oração intensa, meditando na palavra, para eu fortalecer o meu espírito e enfraquecer a carne. A obra de Davi tem que crescer e a obra de Saul ela tem que diminuir, tá? Nós precisamos ter sim o tempo inteiro alguém que nos ajude, estar envolvidos num grupo, na comunhão do corpo. Nós precisamos de muitas vezes conversar com os professores, conversar com um jovem mais espiritual, porque a experiência de um vai encorajar o outro. O impacto das emoções do coração, na mente e na formação da nossa identidade. A Bíblia usa o termo, então, irmãos, coração, frequentemente para se referir ao centro do ser humano, na verdade, né? E isso engloba, na verdade, a nossa mente, as nossas emoções, a vontade, aquilo que acreditamos. As emoções, embora não sejam pecaminosas em si, elas podem influenciar poderosamente a nossa mente. E a mente, por sua vez, ela molda a nossa percepção de quem somos em Cristo. Então, olha só, nós vamos ler Provérbios 23:7. A palavra do Senhor diz assim, ó: porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Mateus 15:18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O Salmo 139, ele diz assim: pois possuístes os meus rins, e entreteceste-me no ventre da minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Então, vejam, meus irmãos, o coração e a mente ligados. Então, qual a implicação disso tudo? Os jovens, isso afeta a autoestima e a segurança. Emoção como tristeza, raiva ou frustração, se não forem gerenciadas biblicamente, se não forem entendidas biblicamente, pode levar a pensamentos de baixa autoestima, de falta de segurança e falta de propósito. Sabe por quê? Porque você está perdido, não sabe de quem você é filho. Então, as redes sociais influenciam nessa formação da nossa identidade. Então, a busca por validação, por curtida, por comentário, pode levar a uma identidade construída sobre uma aprovação que vem de fora, que é externa, em vez da verdade de ser de filho de Deus. Você precisa ter isso dentro da sua alma, gravado. Nós somos filhos de Deus e as nossas emoções e o nosso coração não pode, na verdade, comprometer quem nós somos, na verdade. Então, as emoções podem ter dificuldade, nós podemos ter dificuldade, os jovens podem ter dificuldades em lidar com as emoções intensas. Ele pode ter dificuldade de lidar com a raiva, com a tristeza, com uma profunda tristeza ou com uma euforia, o que pode, na verdade, afetar o discernimento. Então, por isso a importância de guardar o coração, a mente, estar firme no Senhor. Agora, como aplicação prática, o que nós precisamos fazer? Nós podemos conhecer a nossa identidade em Cristo, porque conhecendo a nossa identidade em Cristo, na hora de você reagir às emoções, na hora de você criar uma expectativa de futuro e muitas vezes com base naquilo que é da terra, você se frustrar, opa, peraí, isso não vai tirar de você a consciência de que você é filho de Deus. Então, o que nós temos que fazer? Estudar as passagens que afirmam, sim, a nossa identidade em Cristo, para nós termos conhecimento disso e firmeza nisso. E você, como dever de casa, vai ler lá em Efésios, no capítulo 1, de 3 a 14, e depois Colossenses 3, de 1 a 4. Para você, como jovem,
e internalizando quem são os amados, quem são perdoados, escolhidos e quem tem um propósito divino. Os filhos de Deus são esses. Então veja bem, nós precisamos gerenciar as emoções com a verdade. Então as nossas emoções precisam sim ser gerenciadas. Então em momentos de forte emoção, nós temos que recorrer à palavra de Deus, à oração, para processar os nossos sentimentos de forma saudável, ao invés de permitir que eles controlem a nossa mente e as nossas ações. Então, o que eu sempre preciso fazer? Procura o conselho do pastor, do professor de jovem, daquele que pode te ajudar a entender uma parte da sua vida que você está vivendo, mas que ele já viveu. Então, tudo isso à luz da sabedoria da Bíblia, a sabedoria do Espírito. E agora o que nos resta então é fazer o seguinte: nós precisamos ser autênticos. Então eu tenho que viver de forma autêntica diante de Deus e das pessoas, para eu dar testemunho de quem eu sou diante do Senhor, livre de uma necessidade de aprovação externa. Então veja, irmãos, viver em comunhão com o Senhor, você e o Senhor, e o testemunho ele vai acontecer. Nós vamos encontrar uma satisfação nisso tudo e a nossa mente vai estar firme no Senhor. Então a mente do jovem é um terreno fértil, com um potencial imenso para o bem e para o mal. Compreender os princípios bíblicos sobre a mente não é apenas uma questão de ler a Bíblia, teológica, não é isso não. É uma necessidade prática para a juventude de hoje. Se você não entender isso, que você deve vigiar isso, nisso daqui, nós estamos aguardando o arrebatamento, mas você está perdido na sua mente. Então nós temos que reconhecer a mente como um campo de batalha. A busca da renovação constante. Nós temos que filtrar os pensamentos de acordo com a palavra de Deus e escolher uma mentalidade espiritual e alinhar as emoções e identidade com a verdade de Cristo. Os jovens podem experimentar uma vida abundante que Deus planejou, mas temos que vigiar. E que esse estudo inspire os jovens a proteger e a cultivar uma mente saudável, firme no Senhor, tornando um santuário para a habitação do Espírito Santo e um instrumento poderoso para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a todos vocês. A paz do Senhor Jesus.